Então, iniciamos agora mais um podcast do Saber e Saúde, a URGS Explica. Hoje nós vamos gravar um tubo de ensaio, que é um podcast do Saber e Saúde que trata de cientistas, suas trajetórias, suas linhas de pesquisa, especialmente os ligados ao PPG Fisiologia. E hoje a nossa convidada, nada mais, nada menos do que a coordenadora do PPG Fisiologia, a professora Nádia. Vai conversar um pouco com a gente, contar um pouco sobre a linha de pesquisa dela. E a gente gostaria de começar, primeiro, agradecendo a professora de dar o seu tempo aqui para o nosso podcast e pedir que a Nádia conte um pouquinho da sua trajetória, assim, como é que ela chegou aqui, um pouco da sua vida acadêmica, assim. Depois a gente entra mais na linha de pesquisa mesmo. Bem-vinda aí, Nádia. Bom, olá a todos, muito obrigada pelo convite. Eu acho que é uma experiência muito legal poder divulgar, né, a trajetória, a linha de pesquisa, o que a gente faz em termos de ciência. Então, só posso agradecer ao convite do podcast. Bom, então, como é que eu comecei? Esses dias me perguntaram quanto tempo fazia que eu trabalhava com pesquisa. Aí eu tive que fazer um cálculo, assim, na minha cabeça, um cálculo mental, assim. E eu me dei por conta, assim, que faz muito tempo. Eu trabalho desde a iniciação científica, né? Eu posso dizer que eu entrei na faculdade em 1988 e no segundo semestre da faculdade eu comecei a trabalhar num grupo de pesquisa, que era numa área que depois veio a ser algo que eu não segui adiante, mas que foi muito importante, na verdade. Eu trabalhei eu entrei na faculdade de farmácia da URGS em 1988, e aí no segundo semestre eu estava buscando alguma coisa nova, alguma coisa diferente já para fazer, e aí surgiu uma oportunidade lá num grupo de pesquisa em parasitologia clínica. E aí eu comecei a trabalhar lá. Eu fiquei uns 2, 3 anos, na verdade, lá. Fiquei bastante tempo. E aprendi coisas básicas de laboratório, de pesquisa, né? De o que era uma pesquisa científica, como é que funcionava. E acredito que aquela experiência foi muito boa para mim, né? Para dar realmente a minha iniciação na pesquisa. Porém, era um tema assim que, na verdade, eu não estava assim tão fascinada pelo tema, né? Então, no fim, acabei buscando outras coisas. E aí eu fui trabalhar com monitoria. Aí, né, durante esse período todo, eu me dediquei mais para pesquisa e não me dediquei para monitoria. Mas depois, nessa época, eu resolvi, não, eu também quero ter uma experiência de ensino, porque eu via que eu já estava me inclinando para essa área, né? E aí tivemos ali a seleção para monitoria na área de bioquímica. E aí eu comecei fui monitora de bioquímica na disciplina de bioquímica 2 da farmácia, e também ali eu fiquei 2 semestres. E aí eu adorei, na verdade, assim, eu adorei ter o contato com os alunos e poder ajudar, e testava as aulas práticas, ajudava a participar, a orientar os alunos durante as aulas práticas, e achei super legal esse contato com os alunos, assim, foi uma coisa que me motivou muito. E aí, como eu estava ali na monitoria na bioquímica, de repente surgiu uma oportunidade de uma bolsa de iniciação científica no departamento de bioquímica. E aí eu tinha ficado esse período aí sem fazer iniciação científica, tinha me dedicado só para monitoria, mas aí eu resolvi voltar para a iniciação científica, e num grupo que tinha essa seleção ali no departamento de bioquímica, o grupo da professora Regina Pirré, que trabalhava já trabalhava com fosforilação de proteínas naquela época no sistema nervoso. E aí foi que eu me apaixonei pela pesquisa, pela área de pesquisa, né, quando eu comecei a trabalhar com o sistema nervoso. E aí, sim, e no departamento de bioquímica, muitos pesquisadores trabalham com neurociências e sistema nervoso, né, e foi ali que eu me encantei, que eu me apaixonei pelo tema, né, pelos temas todos que a gente tinha lá. Então, eu segui ali na iniciação científica lá no grupo da professora Regina, e até eu me formar. E aí, quando eu me formei, eu já fiz a seleção para o mestrado como orientada da professora Regina. Então, foi ali que eu fiz o meu mestrado, ela foi minha orientadora do mestrado. Durante esse período do mestrado, surgiu a ideia de fazer um projeto em colaboração com o professor Izquierdo,
E então, na verdade, né, eu estava seguindo naquela ideia de fosforilação de proteínas do citoesqueleto com a professora Regina, e aí surgiu a ideia de ver se o aprendizado poderia modificar a fosforilação das proteínas do citoesqueleto no hipocampo dos animais. E aí foi esse que foi o meu projeto de mestrado, foi esse trabalho que a gente desenvolveu durante o meu mestrado. Então, eu tive como orientadora a professora Regina e o co-orientador foi o professor Ivan Esquerdo. E aí eu segui nesse momento em que ele passou a ser meu orientador, eu passei a frequentar os seminários do grupo dele também, os seminários semanais de pesquisa, né, de alunos, de apresentação de artigos. Eu participava com a professora Regina, mas eu também participava com o grupo do professor Esquerdo. E aí, claro, né, que o grupo dele era todo voltado para a neurobiologia da memória, que foi uma coisa que me encantou mais ainda, né? E aí eu continuei, quando eu estava para terminar o mestrado, eu fui falar com o professor Esquerdo se ele teria vaga. Ele já tinha mais ou menos uns 10 alunos entre mestrado e doutorado naquela época, e eu fui lá morrendo de medo, né, que ele não tivesse vaga, ou que ele não quisesse por algum motivo. Enfim, aí pedi para ele, fui toda tímida lá falar com ele, e isso foi um momento tão marcante, que é uma cena que eu lembro até hoje na minha vida, assim, até hoje eu não esqueço desse dia. E aí as palavras dele, né, ele falou para mim assim, não só eu aceito, como eu faço questão de orientar teu doutorado. Aquilo marcou minha vida, assim. E aí comecei a trabalhar com ele e realmente, né, ele é uma pessoa, ele foi uma pessoa que influenciou muito a gente, né? Quem trabalhou com ele nos influenciou tanto em termos de ciência como em termos de pessoa, né? Da pessoa que ele era, como exemplo, assim, uma pessoa muito, muito significativa na vida de quem trabalhou com ele. E além disso, o fato de ele ser um cientista tão conhecido internacionalmente, ter colaborações internacionais, também abriu muitas portas de muitos dos alunos dele, né? Inclusive, isso foi uma coisa importante também na minha carreira, que logo que eu entrei no doutorado, eu conversei com ele, disse, olha, eu tinha muita vontade de fazer um doutorado sanduíche no exterior, eu gostaria de ter essa experiência na minha formação, acho que é uma coisa importante, acho que eu vou crescer. E ele me apoiou super, logo procurou algum colaborador que ele tinha, a gente conversou, na verdade a gente conversou com vários colaboradores, mas um que no fim acabou dando certo, e aí eu pedi uma bolsa para o CNPq, naquela época o doutorado sanduíche não era como hoje, que tem os programas específicos, a gente pedia uma bolsa direto para o CNPq, e acabei sendo contemplada com a bolsa, e aí fui passar um ano na Suécia. Meu doutorado sanduíche foi na Universidade de Uppsala, na Suécia, e aí foi, assim, uma experiência muito legal, né, na verdade também, assim, nossa, o que eu aprendi lá, o que eu aprendi em termos de personalidade, de desenvolvimento pessoal, né, de independência, e em termos de pesquisa, claro, né, participar de um grupo diferente, numa realidade completamente diferente, como eles fazem pesquisa lá, né, como é que é a organização dos grupos de pesquisa, como é que é o manuseio dos animais, como é que é a compra dos reagentes, esse tipo de coisa, né? E a relação entre os orientadores e os alunos. Então, assim, foi um período de um ano, assim, que eu acho que eu cresci 30, porque foi muito enriquecedor esse período que eu passei lá. Uma coisa que eu acho muito importante é o ambiente da iniciação científica. Mesmo que aquilo exatamente não seja depois teu tema de estudo, o fato de conviver com pessoas que estão fazendo pesquisa, e para tu entender como funciona a pesquisa, entender todo o processo, né, do projeto, do apresentar no salão, todas essas pequenas coisas assim que vão construindo, né, a personalidade do pesquisador, né, que tu vai aprendendo como se faz as coisas, né. E a outra coisa que também me chamou a atenção é a questão da boa convivência com os laboratórios.
porque tu trabalha no laboratório, mas tu tendo outros à tua volta que tu possa, às vezes até pedir um reagente, pedir uma opinião, ou, né, ter aquelas colaborações informais assim, mas a parte intelectual, né, o que tu ganha assim também com esses outros laboratórios, com seminários ou às vezes com discussões do meio do corredor, assim, que nem é uma coisa tão formal, mas que a gente acaba aprendendo, né? Sim. Então, eu queria que tu comentasse alguma coisa assim nesse sentido, que eu imagino que a bioquímica, com tantos pesquisadores trabalhando com neuro, né? Sempre que um deve influenciar, enfim, a gente aprende com todos, na verdade, né? Não, com certeza, isso foi fato, né? Quando eu entrei ali no departamento de bioquímica, só o fato da gente participar daqueles seminários científicos que tem nas quartas-feiras, né? Que é desde a época que eu fazia iniciação científica até hoje, continua sendo nas quartas-feiras, às 10h30, uma coisa tradicional. O fato da gente estar exposto, né, a esse ambiente com tantos pesquisadores importantes e que trabalham com linhas de pesquisas diferentes, mas ao mesmo tempo complementares, né, nessa área do sistema nervoso, nossa, isso proporciona um crescimento enorme. Esse próprio projeto de colaboração que surgiu ali para o meu projeto de mestrado, né, que foi entre a professora Regina e o professor Esquerdo, certamente foi dado dessa forma, porque um dia ele estava apresentando um seminário e ela estava assistindo esse seminário, e daí, com base nas colocações que ele foi fazendo, é que surgiu a ideia, então a gente poderia fazer um projeto em colaboração em que se investigasse essa possível, né, se existisse, mas no fim existia, uma alteração da fosforilação das proteínas a partir do aprendizado, né. Então, durante todo aquele período que eu estive lá no departamento de bioquímica, desde a iniciação científica lá no laboratório, a gente convivia e trocava experiências ali com os laboratórios vizinhos nossos, que também trabalhavam com fosforilação de proteína, né? E a gente trocava, às vezes a gente tinha alguma dúvida, às vezes a gente ficava com algum problema lá na corrida da eletroforese, a gente batia na porta do vizinho, às vezes o vizinho emprestava um anticorpo para a gente. Então, sim, de fato, eu considero assim, quando eu fui para a Suécia, eu já tinha uma bagagem ali, uma experiência de ter essa interação, né, com esses grupos de pesquisa, com essa questão, assim. E o que tu pode contar para nós, assim, dessa tua vivência lá na Suécia, assim, a forma da relação entre os laboratórios, entre orientadores e orientados, o que assim, te chamou a atenção e foi Pois é. significativo? Eu fui para um lugar que não era um hospital universitário, e o hospital era um hospital psiquiátrico. Ele só tinha internação psiquiátrica. E daí, no térreo deles, eles tinham um laboratório de pesquisa. Mas, então, esses laboratórios de pesquisa, eles eram mais, assim, como é que eu vou dizer? Eles não eram como a estrutura que a gente tem aqui de pesquisa, ligados a uma pós-graduação, professores universitários. Tanto é que o cara com quem eu trabalhava lá diariamente, ele não era professor universitário, ele era contratado como pesquisador de lá. Então, eu não acho que seja uma experiência típica de alguém que vai fazer um doutorado sanduíche numa universidade, porque aí eu acho que, indo para uma universidade, ele vai encontrar esse ambiente, né, de interação entre os grupos, de relação entre orientado e orientador, e eu, na verdade, lá eu fiquei muito independente, justamente por causa disso, porque não era ligado, assim, a um programa de pós-graduação, alguma coisa assim, né. Então, acabou que eu acabei trabalhando muito de forma sozinha, quase, porque esse pesquisador, ele não orientava outros alunos, ele trabalhava como pesquisador, e aí, no fim, eu trabalhava junto com ele, então, assim, era uma relação de trabalho, assim, de pesquisa, mas sem muita, e eu tinha o orientador, que na verdade era o meu orientador, que foi meu co-orientador da tese, ele era sediado numa universidade que ficava numa outra cidade, então ele vinha nos visitar, sim, uma vez por mês, e a gente discutia os projetos, né, o que estava em andamento, eu apresentava os resultados que a gente tinha obtido até aquele momento, e aí discutia algumas coisas, mas eu não tinha contato diário com ele, assim, e no fim, quem eu tinha contato diário era esse pesquisador aí.
Então, no fim, eu fiquei bem isolada lá, para falar bem a verdade, assim, isso foi uma coisa, assim, que eu enfrentei, que era bem diferente do nosso laboratório aqui no Brasil, porque, como eu comentei antes, né, o laboratório do professor Esquerdo, ele tinha de 10 a 15 alunos orientados de pós-graduação, fora os alunos de iniciação científica, então, assim, ó, era um laboratório muito movimentado, todo mundo se ajudava, e muitos grupinhos de amigos a gente tinha lá também, né. Então, eu estava muito acostumada com esse envolvimento que a gente tinha, né, de ajudar um ao outro na pesquisa, né, a gente se ajudava muito, tanto é que a gente tem coautorias de artigos durante esse período, porque a gente ajudava, de fato, né, nos projetos dos colegas. Mas a gente também criava laços de amizade, né, durante esse período, assim, e lá na Suécia isso não aconteceu. E nesse local onde eu trabalhei, isso não era normal, assim, porque cada laboratório era meio que isolado, era um laboratório de pesquisa dentro do hospital, né? Então, assim, era um pouco diferente. Eu não sei bem a experiência do Bruno lá na Espanha, mas a minha, que às vezes no mesmo lugar a pessoa tem uma percepção diferente, né? Mas a minha percepção era uma coisa diferente, mas bem parecido, porque era um instituto de pesquisa, Instituto Carral, era um edifício inteiro, só pesquisa, não tinha nada de aula, nada. O laboratório era enorme também, tinha muitas pessoas, não sei se tinha 20, mas tinha bastante gente. Só que meio que cada um fazia o seu trabalho, sabe? Embora estivessem todos ali, era uma coisa meio isolada, assim, não tinha muito esse compartilhar que a gente está acostumado aqui, sabe? Em algumas vezes eu tentar xeretar o que alguém estava fazendo, a pessoa fazia assim um movimento de tipo, não vem olhar, sabe? Assim, tipo, esse é meu trabalho. Então, isso para mim foi meio duro, assim, meio difícil, sabe? Eu cheguei cheia de amor para dar, assim, do nosso estilo, e aí meio que nem sempre tu tinha uma boa recepção, assim, sabe? Meio que cada um por si, assim, não era muito... E não era a Suécia, né? Digamos que era um lugar de latinos, era para ser um pouco mais, né? Latinos de origem, né? Digamos. Pois é. Esses estereótipos, né, às vezes são um pouco complicados, né, então, né, mas, assim, de certa forma, a gente percebe, às vezes, né, que povos latinos, né, claro, vai variar um pouco, né, porque são seres humanos, mas, assim, existe uma certa até necessidade, digamos assim, das pessoas interagirem mais entre si e compartilharem coisas e, às vezes, né, em outros lugares, eu também, né, tive essa experiência na Europa também, no mesmo local que a Flávia, né, no Instituto Carral, é um comportamento diferente, assim, né, então, mesmo sendo também, né, de certa forma, latinos, mas, assim, é diferente, assim, também, na minha experiência, até tinham algumas amizades com o pessoal de lá, mas a gente via que, no fim das contas, as amizades mais próximas, os relacionamentos mais fortes acabavam sendo entre pessoas aqui da América do Sul que estavam lá, assim, que acabavam de alguma forma ou de outra se aproximando, mesmo sem trabalhar com as mesmas coisas e nem nos mesmos laboratórios, né? E imagino que talvez na Suécia até por outras questões, né? Não só, bom, culturais e até a questão do clima também. Imagino que particularmente no inverno deve ser bem complicado, assim, né? O dia a dia deve acabar atrapalhando um pouco também, eu acho. Né? Sim. Eu me sentia super sozinha lá, me sentia muito isolada, sabe? Eu fiz um casal de amigos e só, e mais ninguém, assim, que eram as pessoas que eu mais... Isso porque eu conheci na pracinha que eu levava a minha filha, que eles tinham uma filha da mesma idade que eu e moravam no mesmo complexo de edifícios ali que tinha. Mas, assim, lá dessa parte da pesquisa lá, eu não fiz amizade com ninguém lá dentro, ninguém. Então, assim, eu ia lá todos os dias, sábado, domingo, feriado, trabalhava e, né, às vezes eu entrava lá, estava escuro, saía de lá, estava escuro, porque lá na Suécia no inverno tem aquele período, né, de luz que é muito pouco. Então, assim, nesse sentido, assim, eu vou dizer para vocês que foi bem duro. Mas eu sempre, quando me perguntam isso, eu digo, olha, se eu tivesse que fazer tudo de novo, sabendo dessas dificuldades, eu teria feito, porque, nossa, o que eu aprendi lá, o que eu cresci, até mesmo, assim, essa independência de viver sozinha, de se virar sozinha, assim, né, então, foi muito legal nesse sentido, assim, mas realmente foi
dureza, assim, dureza, porque a gente é acostumado a chegar segunda-feira no laboratório, e aí, o que tu fez esse final de semana? Eu fui no cinema, fiz tal coisa. Aí tu chega lá, segunda-feira, não tem ninguém para te dar oi, tu entra no laboratório, tu senta ali, vai para o computador, ou tu vai para os ratos, já vai fazer os negócios, e sai, é capaz até de tu ter dado bom dia para uma pessoa e olhe lá, assim, né? Então, realmente, para gente que está acostumado, né? Eu sou super comunicativa, assim, para mim foi, assim, super difícil, né? Mas valeu Eu muito a sofri pena. também. Pois é. Eu sofri bastante. Eu fui em novembro. Então, eu peguei meio que de cara o inverno, assim. Foi muito ruim, muito ruim. Porque aquele período de adaptação, assim, sabe? Período de pouco sol, também foi bem difícil. Acabando o inverno, eu comecei a já estar mais adaptada, assim. Mas eu peguei... Se eu pudesse dar um conselho, eu diria, não vai no começo do inverno, vai no verão. E aí, depois, quando chegar o inverno, tu já está adaptado, tu já tem os amigos, tu já está mais, né? É verdade. Tá, mas conta para nós o que tu fazia lá no pós-doc. Tinha rato? Tu trabalhava com rato ou com tecido humano? Não, esse aí era o doutorado sanduíche ainda. Pós-doc, outra experiência daí, né? Foi para os Estados Unidos, não foi? Sim. Não, até eu ia comentar isso, que quando eu vou contar isso aí, mas quando eu voltei da Suécia, né, faltava um ano para eu terminar o doutorado. E eu pensei comigo mesma lá nos meus botões, assim, ó, pensei e falei para determinadas pessoas, assim, algumas pessoas mais próximas, eu falei assim, eu nunca mais vou sair do Brasil. Eu vou ficar por aqui agora, porque não, já deu para mim, foi ótimo, foi muito bom, mas assim, ó, deu muito trabalho, não vou. E um ano depois eu estava indo para os Estados Unidos, né? Então eu engolia, né? Mordi a língua e fui. Mas na verdade, assim, não, lá eu trabalhei com. Então, quando eu fui para lá, eu estava interessada assim em estudar. Eles trabalhavam já com um modelo de doença de Parkinson em camundongos, que era através da injeção do MPTP, né? E eles já tinham um histórico assim de publicação nessa área. O meu orientador de lá com esse pesquisador que, no fim, né, eu trabalhava todos os dias. Então, eles vinham trabalhando com esse modelo. Quando eu cheguei lá, eles fizeram uma proposta para mim de começar uma coisa nova, que era uma coisa com a qual eles não tinham trabalhado até então. E era justamente naquela época que... Deixa eu pensar que ano que foi. Na década de 90, eu fui no final da década de 90 para lá, no meu doutorado sanduíche, e a partir do início da década de 90 tinham saído alguns trabalhos já mostrando acúmulo de ferro nas áreas cerebrais de pacientes com doença de Parkinson. E não tinha nenhum modelo animal que estudasse essa relação entre o acúmulo de ferro e o Parkinson, e aí o projeto era voltado para esse acúmulo de ferro com o Parkinson. E aí eles fizeram a proposta, vamos trabalhar com o modelo animal, e aí a gente começou do zero. Isso foi fantástico para o meu aprendizado, porque assim, eu tinha que... Tá, mas a gente não sabia nada, assim, que dose a gente vai dar, quando a gente vai dar, como é que vai ser essa administração de ferro, que tipo... Então, isso foi tudo baseado em pesquisa da literatura, né? E aí eu comecei a trabalhar com esse pesquisador, ele dizia para mim, não, vamos ver como é que a gente vai dar, se vai ser via oral, se vai ser... Qual é o período da vida, qual é a dose, e aí eu só estudava, o primeiro período eu estudava, né, fazia buscas de trabalhos, de nutrição, na área de nutrição, né, principalmente, para ver em humanos, para ver em roedores, qual seria a dose, qual seria o período, e aí para o sistema nervoso, que era outra coisa, né, e aí até que a gente chegou num ponto lá, vamos fazer uma curva de dose, então isso também foi um aprendizado para mim, né, assim, primeiro, já que não tinha nada na literatura, a gente tem que fazer uma curva com doses diferentes, e a idade, que idade que a gente vai escolher, então a gente viu um trabalho lá que mostrava, e isso é a base do nosso trabalho até hoje, mostrava a entrada de ferro no sistema nervoso, né, que tem uma janela específica onde tem maior entrada de ferro para o sistema nervoso, e aí a gente escolheu isso. Então, quando a gente montou essa parte teórica do trabalho, que eu digo foi muito importante para mim, esse estudo todo que eu fiz, né, antes de começar a parte prática,
Aí a gente começou, aí então decidimos, né, por doses e por um período, e nós começamos a trabalhar com os camundongos, porque o modelo do Parkinson que eles trabalhavam era em camundongo, né, então a gente resolveu trabalhar com os camundongos. E aí iniciamos o tratamento por via oral, e aí a parte prática quem começou a fazer fui eu. E aí eu fazia tudo, por isso que eu comentei antes que eu ia sábado, domingo, feriado, porque esse tratamento ele tem que ser contínuo e respeitar as datas, as idades, né, dos camundongos. Então, quando pegava, então eu fiz o tratamento desses animais com a sobrecarga de ferro. Depois a gente aguardou esses animais atingirem a idade adulta. E o primeiro teste que a gente tinha se proposto a fazer era um teste relacionado com a locomoção, porque o nosso objetivo era a doença de Parkinson, né? Nossa ideia inicial era a doença de Parkinson. E eles tinham lá um sistema todo automatizado, na verdade, de locomoção, né? Às vezes, muitas vezes no Brasil, a gente usa o tradicional open field, né, que às vezes a gente pode filmar, que a gente pode registrar, enfim, mas lá eles tinham uma sala que toda a parede dela, eles mandaram fazer essa sala especialmente para isso, toda a parede dela era composta de caixas isoladas, e as caixas tinham os sensores e tinham os raios infravermelhos, né, que contam a locomoção. Então, era bom porque eles tinham uma parede toda com 16 caixas dessas. Então, a gente colocava os 16 camundongos, um em cada caixinha, e deixava por 1 hora os aparelhos registrando, né, a locomoção, a atividade exploratória, enfim, até tremores, porque ela tinha um sensor de vibração, porque eles trabalhavam com Parkinson, né, então eles tinham todo esse aparato aí para isso. Então, foi o primeiro teste comportamental que a gente fez nesses animais, e aí a gente obteve os resultados, mas a gente não encontrou grandes alterações em termos de locomoção. Assim, só se a gente tinha que fazer a gente fez uma análise muito detalhada, assim, eles tinham um pouco de redução de habituação, na verdade, que é ao contrário do que a gente pensava, né, que eles iam ter diminuição de locomoção, mas eles não tinham. Aí, bom, o que a gente vai fazer? A gente continuou com essa mesma primeira leva de animais, e eu disse, olha, o que eu sei fazer? Eu sei fazer testes de memória, porque eu vinha do grupo do professor Esquerdo, né? Vamos aproveitar os mesmos animais e vamos fazer os testes de memória. E aí a gente fez, o que eu trabalhei lá primeiro foi o labirinto radial de 8 braços, que eu já sabia como é que funcionava, porque o professor Esquerdo tinha esse aparato no laboratório, e lá eles tinham, e aí eu trabalhei, e como eu disse, eu trabalhei sozinha, durante todo esse período, assim, eu fiz toda a manutenção dos animais e os testes comportamentais, tudo eu fui fazendo. Depois, por fim, a gente fez o Water Maze, que eles também tinham lá, e foi isso. Então, esse foi o primeiro. Depois a gente fez a eutanásia dos animais, retiramos as regiões específicas e eles mandaram para análise para fazer a quantificação do conteúdo de ferro nessas áreas, né? Porque era a primeira vez que a gente estava tratando, então a gente tinha que ver se realmente, pela nossa expectativa, que chegasse a se acumular em regiões específicas, enfim. Então, esse foi o primeiro trabalho que a gente fez lá, logo que eu cheguei, né? E depois a gente seguiu, a gente continuou nessa mesma linha. Isso foi um dos artigos, foi o primeiro artigo que a gente publicou. Depois a gente seguiu, a gente resolveu comparar diferentes idades. Então, a gente escolheu a dose naquele primeiro artigo, daí a gente resolveu fazer o tratamento em diferentes idades. E aí a gente também, foi um segundo artigo que a gente publicou, e depois o terceiro a gente combinou esse tratamento com ferro com o MPTP, porque a gente queria ver se ele ia exacerbar os efeitos do MPTP, né, se o fato dos animais terem recebido ferro ia prejudicar mais ainda, né, pelos efeitos do MPTP. Então, esses foram os 3 blocos assim de experimentos que eu fiz lá com esses animais, e realmente eu aprendi muita coisa, apesar de eu já tinha, né, experiência. Aqui no Brasil eu trabalhei basicamente com ratos, lá foi a primeira vez que eu trabalhei com camundongos. Todos esses 3 blocos aí de experimentos foram em camundongos,
E aí eu voltei para o Brasil e ainda faltava um ano para eu terminar o meu doutorado, né? E aí eu resolvi seguir essa mesma linha de pesquisa em ratos, né? Porque lá a gente trabalhou só com camundongos, e aqui no laboratório do professor Esquerdo a gente tinha esquiva inibitória, que lá eles não tinham. E aí eu pensei, e como a gente tinha encontrado os déficits de memória lá com aqueles camundongos, eu resolvi investir nessa questão da memória. E aí a gente fez aqui um trabalho com... Eu repeti o radial de 8 braços, e encontrei, né, o prejuízo de memória pelo ferro, e fiz a esquiva que lá a gente não tinha feito, encontrei também o prejuízo de memória, em ratos, que era uma coisa diferente. Então, esse foi o último experimento da minha tese de doutorado. Dando sequência, então, né, a esses estudos, tu continuaste depois trabalhando com essas questões do ferro a partir do momento em que ingressou, por exemplo, né, na carreira, perdão, de professora, ou como que seguiu, digamos assim, essa linha de pesquisa? Pois é, aí eu terminei o doutorado e resolvi fazer o meu pós-doc, né? Aí que foi que eu fui para os Estados Unidos. Quando eu fui para os Estados Unidos, eu queria continuar trabalhando com essas questões de toxicidade dopaminérgica e basicamente, né, alterações de memória relacionadas à toxicidade. E aí, no fim, eu fui pro laboratório lá na Universidade da Califórnia, do John Marshall, e ele trabalhava, a principal linha de pesquisa dele era toxicidade com metanfetamina. Trabalhava com drogas de abuso, e a metanfetamina, uma, né, que tem neurotoxicidade dopaminérgica. E aí, no fim, eu acabei indo para lá e acabei fazendo um projeto lá ligado a essa linha de pesquisa com memória, que era uma coisa que o Marshall não trabalhava. E também foi, né, outro capítulo aí de experiências aí bem interessantes que eu tive. Mas quando eu voltei do meu pós-doc, que eu ia estabelecer assim, bom, agora eu vou começar a trabalhar como pesquisadora, o que eu vou fazer, né? Eu resolvi seguir trabalhando com essa linha da sobrecarga de ferro, e é a linha de pesquisa principal que eu tenho trabalhado até hoje. Então, né, por isso que eu digo, dá para contar muitos e muitos anos aí de trabalho com essa linha. Então, as primeiras orientações que eu realizei em iniciação científica, mestrado, doutorado, foram dentro dessa linha de pesquisa, né? E é uma linha de pesquisa que eu sigo até hoje, e que, para mim, ela continua tendo questões interessantes para serem investigadas, sabe? É uma coisa que não esgotou, e a literatura cresceu junto com isso, né? Naquela época onde eu comecei lá no doutorado, ninguém trabalhava com modelo animal com isso. Hoje tem outros modelos animais de sobrecarga de ferro, outros grupos que mais recentemente, agora nos anos 2015 em diante, trabalhando com sobrecarga de ferro em animais, e principalmente motivados pelos estudos em humanos, né, que também foram se aprimorando, porque naquela época lá do meu doutorado, aqueles primeiros estudos que eu falei para vocês eram estudos neuropatológicos, pós-mortem, né, que avaliavam a concentração de ferro. E depois, nos anos 2000, 2010, por aí, são estudos utilizando ressonância magnética em pacientes vivos, né? Então, foi possível estabelecer uma relação em vivo da quantidade de ferro nas regiões encefálicas com testes de memória em pacientes de Parkinson, de Alzheimer, de esclerose múltipla, enfim, tem muitos trabalhos agora bem recentes com isso. Então, toda essa área cresceu, né? Então, eu continuei trabalhando com isso, mas outros grupos começaram a trabalhar com isso durante esse período. E continua realmente ainda com muitas questões para serem respondidas, e isso me motiva a continuar estudando, né, essa linha de pesquisa. Só por curiosidade, já se desenvolveu ou tem se estudado alguma estratégia para tentar evitar, digamos assim, esse acúmulo de ferro e ver como que isso se correlaciona com esses desfechos clínicos, por exemplo, né, de déficit de memória, por exemplo, associado com algumas dessas doenças? Pois então, já existiu estudo clínico com quelantes de ferro e Alzheimer. Então, isso é uma, digamos assim, é uma estratégia direta, né? Eu vou dar um quelante de ferro e vou ver. Então, assim, os resultados,
Em animais tem vários estudos, né, com sobrecarga de ferro e o uso de quelantes de ferro, e sempre são positivos. Eu tenho 2 estudos com quelante de ferro e eles são positivos. Em humanos, a gente sabe que a translação é um pouco diferente, né, e aí os quelantes de ferro, eles não são muito permeáveis na barreira hematoencefálica, então tem essas questões. Então, assim, os resultados não são tão positivos assim como em animais, mas aí já é um caminho, assim, né? E tem regiões preferenciais, assim, de acúmulo no encéfalo? Pois então, naturalmente, né, fisiologicamente, se dá para dizer assim, existem regiões que têm mais conteúdo de ferro do que outras. Então, por exemplo, se a gente compara núcleos da base e as projeções dopaminérgicas, principalmente as projeções catecolaminérgicas, né, a gente vê que essa é uma área que tem mais ferro naturalmente do que outras áreas. Então, por isso que eu acho que a primeira ideia do ferro foi relacionar com Parkinson, né? Porque justamente tem uma sobreposição aí de regiões. Bom, na doença de Alzheimer, tem acúmulo de ferro no hipocampo e algumas áreas corticais. E isso já foi visto que esse acúmulo de ferro ele se dá principalmente ao redor das placas senis. Então, parece que existe uma correlação entre o estado patológico, né? Se bem que hoje em dia é difícil de relacionar estado o cognitivo com as placas, mas, enfim, parece que o ferro tem algum papel ali na formação das placas, né? E aí estaria ele sempre presente nas áreas mais afetadas pelas doenças. Assim, fisiologicamente, o córtex não é uma área preferencial do ferro, não é uma área que tenha uma concentração muito alta de ferro, mas se o paciente tem Alzheimer, já foi visto também aumento no córtex. Então, esse aumento, isso é uma coisa, essa pergunta foi interessante, porque esse aumento, ele é um aumento que é considerado seletivo em relação à área. Quando ocorre, por exemplo, esses estudos mais antigos lá, que determinavam assim, tem aumento na doença de Parkinson, tem aumento na doença de Alzheimer, eles percebiam que não era um aumento generalizado para todas as áreas, era um aumento específico na área que é afetada por aquela determinada doença, né? Então, na doença de Alzheimer não tem acúmulo nos núcleos da base, e sim no hipocampo. Então, funciona. É muito provável que esse ferro tenha algum envolvimento com a patologia da doença. E já tem descrito que tem a presença de transportadores diferentes nessas áreas que possam carregar o ferro para dentro, ou não tem nada a ver com transportador? Tem transportadores, porque o ferro ele não é permeável na barreira hematoencefálica, então tem transportadores específicos, mas eles já foram identificados em todas as áreas. Não parece que seja isso a causa, o fato de que em algumas áreas tem mais, outras tem menos, né? Isso não. Também, assim, se sabe que as doenças, de uma forma geral, neurodegenerativas, elas podem ter um processo inflamatório de base, e isso pode modificar a permeabilidade da barreira hematoencefálica. Essa é uma das hipóteses também que poderia explicar como é que esse ferro está aumentado, será que ele veio de fora? Porque, assim, tirando essa permeabilidade diferenciada, né? Não teria muito como explicar assim como é que o ferro da periferia foi parar dentro do sistema nervoso, né? Então isso também é uma questão interessante, porque muitas vezes me perguntavam assim, uma palestra assim, existem doenças de acúmulo de ferro sistêmico, como a hemocromatose, né? Perguntavam assim, na hemocromatose também o paciente tem esses mesmos déficits de memória? E assim, aparentemente não. Eu já vi um ou outro trabalho, mas é uma coisa muito pontual. Assim, aparentemente, no geral, o cérebro está bem protegido mesmo, assim, né? Como é uma doença sistêmica, não vai acabar levando a um acúmulo encefálico de ferro. Agora foi a cachorrinha que começou a latir. Me parece que, além, né, dessas relações aí do ferro, né, com a progressão das doenças neurodegenerativas, as questões de memória, você tem trabalhado bastante também com a questão do canabidiol, né? Então, se pudesse
contar para a gente um pouco, né, como que surgiu esse interesse, né, e quando que vocês começaram com esses trabalhos? Uhum. Em 2009, a gente montou um grupo de pesquisadores para organizar uma proposta para enviar para os Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia do CNPq, né, os INCTs. Então, nós organizamos um grupo aqui, sediado na URGS, coordenado pelo professor Flávio Kapczynski, e ele agregou pesquisadores de outras instituições com os quais ele já tinha contato prévio, né, e uma dessas instituições foi a USP de Ribeirão Preto, onde ele já trabalhava, já tinha contato com um grupo de psiquiatras de lá, da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto. E esses pesquisadores, a USP de Ribeirão Preto, ela já tem um histórico bem antigo, né, de trabalhar com os canabinoides, e esse grupo mais jovem aí seguiu essa linha de pesquisa lá de trabalhar com os canabinoides, e eles na psiquiatria, eles estavam já trabalhando com os canabinoides, eles tinham alguns projetos de pesquisa em andamento com o canabidiol, em seres humanos, né? Então, eles avaliaram o uso do canabidiol na ansiedade, eles estavam avaliando também em sintomas não motores da doença de Parkinson, eles já vinham trabalhando com isso lá. E nós montamos, então, esse grupo bem grande de pesquisadores, e lá no meu laboratório a gente trabalhava com esse modelo animal da sobrecarga de ferro, e a gente já tinha, né, caracterizado melhor as alterações e as alterações de memória, a gente estava começando a estudar um pouco da neuroquímica disso, né, o que a gente extraía o hipocampo e estava tentando identificar que alterações moleculares a gente encontrava com essa sobrecarga de ferro, e eles estavam interessados em entender melhor, né, que mecanismos o canabidiol tinha de neuroproteção. Então, a gente conversou que esse modelo da sobrecarga de ferro era um bom modelo para estudar a neuroproteção mediada pelo canabidiol. E foi aí, então, lá mais ou menos em 2010, a gente começou os primeiros trabalhos. O primeiro trabalho que a gente fez com canabidiol foi no modelo da sobrecarga de ferro, e memória. O primeiro trabalho foi só memória. A gente investigou, assim, tanto em ratos normais, a gente fez os estudos controle para ver se o canabidiol interferia de alguma forma com a memória, né, em uma situação normal. Não encontramos nenhum resultado, nem de piora, nem de melhora da memória em ratos normais, controles. Mas nos ratos da sobrecarga de ferro, a gente conseguiu fazer esse tratamento com canabidiol, melhorou a memória, né, reverteu o prejuízo de memória. Então, aquele foi o nosso primeiro trabalho, ele saiu em 2012, ele foi uma orientação de mestrado que eu conduzi, e foi a nossa primeira colaboração. E aí, depois disso, entrou uma nova aluna de mestrado, e a gente seguiu mais na linha de investigação dos mecanismos que poderiam estar envolvidos com isso. Então, a gente estudou apoptose, a gente estudou mitocôndria, produção de energia, várias sinapses, vários marcadores moleculares, assim, que, ao mesmo tempo, a gente estava fazendo pela primeira vez no modelo do ferro, mas a gente estava combinando também com o tratamento com canabidiol, e a gente teve resultados bem positivos, assim, na verdade, daí essa menina fez o mestrado, depois fez o doutorado, e a gente foi tendo resultados positivos com canabidiol. E aí, depois desse trabalho, então, com essa parte mais molecular aí do canabidiol, a gente foi que a gente se voltou para esse modelo da menopausa induzida por ovarectomia, né? Na verdade, eu não comecei a trabalhar com esse modelo agora. Eu tinha orientado um aluno de mestrado, onde a gente fez uma combinação do tratamento da sobrecarga com ferro com a ovarectomia. Não era voltado para o canabidiol, na verdade, a primeira ideia. Por que esse aluno me propôs essa ideia de estudar? Foi uma ideia dele. Ele sabia que eu trabalhava com a sobrecarga de ferro. Todos os trabalhos que a gente tinha feito com sobrecarga de ferro até aquele momento, 2018, a gente só tinha feito em machos. E aí, esse meu aluno, né, de mestrado, agora ele já está fazendo doutorado, ele
ele disse, mas eles têm déficit de memória, a doença de Alzheimer é mais prevalente em mulheres depois da menopausa, a menopausa é um fator de risco para o Alzheimer, e a sobrecarga de ferro muito provavelmente também é um fator de risco. Hoje eu enxergo por esse ângulo, né, como a sobrecarga de ferro sendo um fator de risco. E aí, vamos fazer uma combinação de 2 fatores de risco, vamos ver o que acontece se as ratas que recebem o ferro e a ovarectomia já estava bem caracterizado que causava, né, prejuízo de memória. Isso já tem toda uma literatura mostrando isso. Mas vamos ver se a gente dando ferro para essas ratas, se elas vão ainda desempenhar pior, né? E foi isso que aconteceu, e aí esse projeto dele, a gente trabalhou com o receptor de estrogênio acoplado à membrana e à proteína G, né? Então, ele não tinha essa ênfase aí com o canabidiol. Então, como eu já tinha essa experiência prévia com esse modelo, aí surgiu a ideia, bom, mas será que o canabidiol também não pode reverter esse prejuízo cognitivo? Eu fui olhar na literatura, não tinha nada de canabidiol e menopausa. E aí, quanto mais eu comecei a estudar nesse tema, eu comecei a ver que fazia muito sentido, porque em estudos mais antigos mostravam que o sistema endocannabinoide, ele interage com os receptores de estrogênio, né? E ele modula o sistema estrogênico tanto no útero como também no sistema nervoso. E aí é interessante porque o canabidiol modula algumas vias intracelulares que também são moduladas pelo o né? E aí eu comecei a ver, nossa, isso faz muito sentido. E aí a gente fez esse primeiro trabalho com o tratamento com canabidiol, que era o mesmo modelo de tratamento que a gente usou nos ratos tratados com ferro, mas agora nas ratas com a ovarectomia. E os resultados foram bem positivos, e é um trabalho inédito, assim, porque se a gente for olhar menopausa e canabidiol, não tem nada. E agora a gente está iniciando um novo projeto para aprofundar tudo isso, para descobrir mais coisas a respeito do mecanismo aí do canabidiol. Uma pergunta nessa linha que eu acho que é bem interessante. Bom, nós temos também alguns trabalhos, né, não necessariamente na parte de ferro, né, e nem de canabidiol, mas na parte com os hormônios, né. É bem estabelecido já, né, que esse hormônio esteroides tem também ações neuroprotetoras, né. Então, o estradiol, por exemplo, tem, enfim, muitos trabalhos já publicados na literatura. Não sei no contexto do ferro, na verdade, mas, enfim, em outros contextos eu sei que sim. Chegaram já a propor, ou existe algum estudo, enfim, porque me parece que a ideia seria, né, pelo que tu explicaste, que, bom, durante a menopausa, claro, né, existe um aumento, né, do risco, né, das mulheres de desenvolverem doenças como Alzheimer, entre várias outras, né, e que o canabidiol poderia ser interessante nesse contexto, né, para tentar reverter esses déficits, por exemplo, de memória, né. Comparativamente, por exemplo, né, qual seria a diferença entre se utilizar o canabidiol, né, dentro dessa estratégia, ou de se propor, por exemplo, uma terapia de reposição hormonal para tentar eliminar, digamos assim, esse fator de risco, ou reduzir, né, enfim. Pois é, não, na verdade, assim, né, tem estudos que mostram que o tratamento agudo com algum estrogênio sintético, digamos assim, né, ou pode, reverte os danos de memória, enfim. E claro, né, a gente sabe que existe essa aplicação clínica da terapia de reposição hormonal, mas existem algumas contraindicações, né, da terapia de reposição hormonal. Então, tem pessoas que têm contraindicação do uso porque têm algum histórico familiar, né, de câncer de mama ou qualquer câncer ginecológico, outras contraindicações, assim. E mesmo não tendo contraindicações, né, a gente não tem uma literatura, assim, que seja, como é que eu vou dizer, 100% definitiva, né, a respeito disso, mas se sabe que existe a necessidade de avaliar, né, o risco e o benefício, porque algum risco ele pode oferecer. Então, nesse sentido que eu vejo o fato interessante de que o canabidiol, ou os endocannabinoides, não o canabidiol, mas os endocannabinoides modulam vias
intracelulares de sobrevivência que são semelhantes às vias, né, de sobrevivência que são ativadas pelo estrogênio. Então, eu penso que ele seria uma alternativa para quem não pode fazer, para quem tem a contraindicação de terapia de reposição hormonal, talvez, né? Eu acho que, claro, que precisa estudar muito mais isso e ver se ele... Eu acho que uma coisa que ainda não está se falando muito, ou que está começando a ser falada agora nessa área dos canabinoides, é tentar delimitar ou conhecer melhor os efeitos adversos que o canabidiol também pode oferecer, né? Eu acho que nesse boom assim que a gente teve nos últimos 10 anos, que eu posso dizer, porque eu comecei a trabalhar com canabidiol relativamente 10 anos atrás, não tinha quase nada dele, né, em neuroproteção, e hoje a gente tem ele espalhado por aí, né, inclusive tem o uso que não é o uso medicinal, digamos assim, mas até hoje pouco está se falando das contraindicações, dos efeitos adversos, e eu acho que essa é uma etapa que ainda vai precisar ser vencida, né, para que a gente possa ter o uso do canabidiol mais estabelecido. Ao que me parece, claro, a gente sabe que já tem uso em humanos, né, mas eu acho que precisa investigar mais isso. Especialmente o uso crônico, né? Porque os hormônios também, a gente sabe que faz bem e tal, mas tu não pode usar cronicamente a reposição hormonal, né? Pois é. E aí o canabidiol também, né? Teria que ver se cronicamente ele mantém esse efeito positivo e se não traz outros, né, colaterais aí que a gente não sabe. Acho que é uma linha bem legal de se estudar, né? Pois é. Não, eu na verdade, assim, eu sou bem entusiasmada com o canabidiol, porque, assim, os resultados que a gente teve no laboratório e é interessante, assim, ó, porque foram alunos diferentes, com ratos diferentes, com tarefas diferentes, sabe? Com técnicas diferentes, e a gente sempre foi obtendo, claro, eventualmente, aqui o canabidiol não alterou, tudo bem, mas, assim, de uma forma geral, os resultados sempre foram positivos e eu não posso atribuir que seja assim, foi só naquela vez. Depois assim, ó, o canabidiol, então, esses meus colaboradores, eles sempre me mandam o canabidiol para a gente fazer os experimentos. E eles já trabalharam com uma empresa alemã, foram os primeiros trabalhos que a gente fez, era um canabidiol produzido na Alemanha. Depois eles passaram a trabalhar com canabidiol produzido em Israel, porque lá tem um grande desenvolvimento nessa área. Então, assim, também não é uma coisa específica, aquele canabidiol funcionou bem, mas esse aqui já não funciona. Então, assim, eu posso dizer que eu fico entusiasmada com isso, porque eu vejo que é uma coisa consistente ao longo do tempo, sabe? Foram resultados positivos que a gente teve ao longo do tempo. Eu vejo assim que é possível a gente avançar nesse estudo pelo fato de que o canabidiol já vem sendo usado em seres humanos, né? Não, ainda, eu acho assim, aquela etapa mais preliminar de toxicidade, aquela parte, né, já foi feita. Então, eu acho que a gente consegue, até pensando nessa questão da menopausa, a gente estaria propondo um reposicionamento, talvez, né, do canabidiol. E eu acho que é muito mais simples fazer um reposicionamento do que pegar um fármaco novo e iniciar tudo do zero, né? Então, eu vejo como sendo promissor estudar o canabidiol para isso, mas com cautela, eu acho que... E estudar em humanos, né, também. Com certeza. Uma questão só para deixar claro, né? Bom, acho que agora, né, está um pouco mais difundido, né, esse tipo de informação aqui no Brasil e já se venceu muito o preconceito, né? Mas ainda às vezes algumas pessoas ainda têm certo receio, né, quando se fala em canabidiol, por ser, né, um dos derivados, né, da cannabis sativa, que é a maconha. Então, se puder só explicar rapidamente aí, né, qual que seria a diferença, digamos assim, né, do canabidiol para maconha, se tiver algum leigo nos escutando nesse momento. Isso é uma ótima pergunta. Eu acho que cabe também a nós, pesquisadores, esclarecer, né, as pessoas para que elas não tenham medo, principalmente se ele for mesmo um bom candidato para o tratamento de doenças, né, que as pessoas não tenham medo de usar. A cannabis sativa é uma planta que contém aproximadamente 80 substâncias químicas da classe dos cannabinoides, né? Desculpa, endocannabinoides são aqueles que o nosso organismo
produz. Então, a planta tem esses canabinoides, e entre esses canabinoides tem alguns que estão em maior concentração, entre eles tem o THC, que é o principal responsável pelos efeitos recreativos da cannabis sativa, do uso da maconha, né? Porque é ele que tem as ações que a gente chama de psicotomiméticas, de euforia, de alteração do estado de consciência, né? Então seria o THC. O canabidiol, ele também está concentrado na planta, né? Ele também tem uma concentração alta em relação aos demais canabinoides, mas ele foi considerado como não tendo os efeitos psicotomiméticos. Então, ele não causa alteração do estado de consciência, ele não causa euforia, ele não causa alucinações, ele não causa essas alterações que são atribuídas ao uso recreacional da maconha. Isso só para a gente entender que são dois compostos químicos diferentes. Mas ainda é importante de ressaltar que os medicamentos, existem medicamentos que eles são a base somente do canabidiol. Eu não tenho ali os outros demais constituintes da maconha, porque eu tenho o composto químico isolado. Então, eu não vou ter todos os demais efeitos que poderiam ser atribuídos à maconha, né? E, inclusive, esses compostos, como o canabidiol, eles não precisam nem ser retirados da planta. Eles podem ser sintetizados em laboratório e dessa forma eles estão puros, né? 99,99% do canabidiol utilizado nesses estudos que a gente fez é canabidiol puro, sem qualquer resquício de qualquer outro constituinte químico que venha a ter na planta. E eu acho importante também a gente caracterizar que o fato da gente estar estudando um composto que originalmente foi identificado na planta, que é a maconha, não, de forma alguma, também associa que nós somos favoráveis ao uso da maconha ou que nós somos favoráveis à liberação da maconha ou ao uso indiscriminado da maconha. Pelo contrário, eu acho que são coisas completamente diferentes. A gente está falando aqui de um composto químico isolado que tem efeitos benéficos no organismo e que não tem os efeitos que a gente encontra quando a gente usa a maconha, né? Então, são coisas bem diferentes. Isso aí, acho que ficou bem claro, é importante deixar claro essas coisas, né, para não causar confusão, assim. Não, eu vou dizer, nessas reportagens que saíram agora, nas minhas redes sociais tem gente que entra lá e bota assim, ó, viva a maconha, vamos liberar a maconha, tem esses aí que tem medo, que o Bruno falou, porque, né, mas também tem os que vão para o lado contrário, tipo assim, isso aí está dizendo que eu tenho é natural, não vai fazer mal, não vai ter problema, isso aí a gente também tem que prestar atenção. Esse mito é horrível, esse dizer que é natural não vai causar problema, né? Sim, exatamente, mas tem muita gente que pensa isso. Eu digo para os meus alunos que se não faz mal, também não faz bem, porque toda o fármaco, sei lá, a substância que causa algum efeito, ela potencialmente pode causar também algum efeito ruim, né? Não interessa se é natural ou se não é natural. A menos que ela não tenha efeito nenhum, que seja um placebo, aí sim, aí ela não vai fazer mal nenhum. Com certeza. Bom, a gente já está um tempão aqui, eu quero te deixar à vontade, se tu quiser contar mais alguma história para nós. Mas, de minha parte, assim, acho que foi bem legal, a gente conseguiu abranger, assim, um bom pedaço da tua vida acadêmica aí, né? Certamente tem muito mais coisas para contar, mas até para que possíveis futuros alunos aí se inspirem e queiram fazer doutorado contigo e tal. Acho que a gente deu algumas pistas aí do que se faz, né? O que tu faz no teu laboratório e tal, que eu acho que pode trazer possíveis candidatos aí. Eu achei super legal, eu adorei. Então acho que a gente pode encerrar por aqui. A gente agradece a professora Nádia aí todo o seu tempo para contar para nós a sua história acadêmica até aqui, né? Quem sabe mais adiante a gente faz mais um com atualizações, né? E desejar sucesso aí nessa linha de pesquisa, né? E que leve o nosso PPG cada vez mais para o sucesso, para cima. Tá? Muito obrigada, Nádia. Foi bem legal mesmo. Flávia, Bruno, eu que agradeço vocês aí
pela oportunidade, né, de falar aí das linhas de pesquisa, do que a gente faz no laboratório. Muito obrigada. Valeu, muito obrigado. Mais uma vez, achei bem legal, bem interessante.